Fala pessoal, boa noite, Jonatas aqui. Bom, na aula de hoje, aula número 12, nós vamos trabalhar com duração. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu costumo trabalhar com o tempo para a gente salvar os dados dentro da aplicação e transformá-la na propriedade de tempo mesmo, onde a gente pode fazer um sort e definir se a gente quer mostrar os itens com maiores interferências ou menores interferências que ocorreram durante o dia no seu processo de trabalho. Tá? Nós vamos dar início à construção dessa função dentro da nossa tabela. Tá? Então a gente vai acessar a nossa tabela de ocorrências aqui. Nós vamos adicionar uma coluna do tipo texto, ok? E nós vamos chamá-la de duração. Então tá aqui, eu vou arrastá-la para cá, ok? E aqui dentro do aplicativo, nós vamos fazer uma alteração, tá? Nós vamos acrescentar aqui uma label para a gente saber onde estão os nossos componentes, ok? Vamos chamar de duração. E abaixo dele eu vou acrescentar 3 drop-down, perfeito? Então vamos selecionar aqui a nossa galeria, nosso container na verdade. Vamos aqui adicionar o primeiro drop-down. Vamos copiar a cor aqui do chevron, vou deixar tudo padronizado. Okay? E aqui a gente só faz a cópia dele. Então vamos selecionar a cor de borda. Ok, vamos deixar tudo padronizado. Vamos diminuir para 100. 100 é um tamanho bom. Então vamos deixá-lo ele aqui logo abaixo de duração, com um avanço no eixo X de 720. Ok? Então esse drop-down eu vou chamar ele de D hora. Vou copiá-lo, dar um avanço aqui de 850 e entre eles eu vou adicionar uma label somente com texto de 2 pontos, para ficar mais parecido com um padrão de relógio mesmo. Vou adicionar 2 pontos aqui, vou deixar o tamanho 14, centralizado, como bold. Vamos deixá-lo aqui como 30, vamos copiá-lo novamente, vamos colar aqui, e aqui no drop-down nós fazemos mais uma cópia e colocamos ele aqui ao lado da label. Tá? Então esse é o drop-down hora, esse vai ser o drop minuto e esse é o drop segundo. Vamos alimentar o drop-down com os valores numéricos. Tá? Então, para a hora, eu vou usar o comando sequence. Nós podemos utilizar aqui, vou deixar 24. Na verdade, eu vou deixar 23. Então, serão 23 linhas, iniciando do 0 e subindo de 1 em 1. Tá? Então, se nós virmos aqui e dermos um play, teremos aqui 0 até 22. Então, são 24 na verdade. Acabei errando, o dia tem 24 horas. Então, ele vai de 0 a 23. Vamos usar aqui a mesma lógica para segundos e minutos. Então, vamos adicionar aqui uns 60, iniciando do 0 e subindo de 1 em 1. Aqui, perfeito, 0 a 59 e 0 a 59. Então, para a gente alimentar aqui
a nossa tabela, eu vou copiar essa label aqui, apenas para teste, para visualização, tá? Para a gente saber o que a gente está preenchendo. Então eu vou vir aqui no texto, vou usar o de hora, vou concatená-lo com o demin e o dseg. Tá? Então, vamos adicionar aqui selected.value, vamos copiar o comando e colar aqui. Perfeito. Perceba que ficou tudo 1 e 1 e 1, que são os valores que estão no drop-down, porém a gente precisa adicionar aqui mais uma concatenação. Então, vamos abrir o texto e colocar 2 pontos. Perfeito? Vamos dar o play aqui, 0, uma parada de 8 segundos e 8 minutos e 15 segundos. Perfeito? Funcionando, a gente altera aqui e ele altera ali também. Bom, essa é a função aqui que nós vamos salvar lá na nossa coluna de duração. Tá? Então a gente não precisa utilizar essa label aqui, quanto menos componente, mais otimizado o aplicativo fica. Vamos apenas copiar aqui o código. Tá? Então vamos selecionar aqui o botão de salvar. Vamos atualizar a nossa tabela de ocorrências para que ele reconheça a nova coluna. E aqui, debaixo de ocorrências, vamos colocar a coluna duração. E o nosso código. Tá? Vamos copiá-lo e também colocar na linha de edição. Então, perfeito. Está aqui, vamos fazer um teste cadastrando um novo item. Vamos manter aqui como logística, corredor 1, vamos selecionar o nível 1, vamos deixar esse tempo aqui, teste, teste, não vamos anexar a imagem, vamos apenas salvar a informação. Então está aqui, vamos adicionar aqui na nossa galeria uma label para saber se o item está correto. Então, perfeito. Está aqui, já salvando a informação. Atualizando a tabela. Ok. Deixa aqui centralizado. Eu não vou formatar a nossa galeria porque esse item eu vou removê-lo nas próximas aulas. Então, ele está funcionando aqui apenas como um teste, como um visualizador. Perfeito? Agora a gente vai perceber que os nossos itens eles continuam com as informações. Tá? Então, nós vamos vir aqui, selecionar qualquer item. Vamos no reset, vamos copiar o nosso comando reset, vamos selecionar todos os itens, vamos aqui na função reset e colar o nosso comando. Tá. Ele permaneceu salvo, vamos vir aqui. Copiar o nosso update context. Vamos adicioná-lo aqui no visible. Para a gente não ter que ficar cadastrando o item. Depois a gente pode removê-lo daqui. Tá? Então vamos voltar aqui. E beleza, resetou. Perceba que ele entrou como 1. Tá? Isso porque ele é o primeiro valor. Então nós vamos selecionar todos os itens aqui. Tá?
E no comando default, nós vamos deixar como 0 por enquanto. Porque agora nós precisamos trazer essa informação se nós quisermos editar o item. Perfeito? Então vamos salvar o nosso aplicativo aqui antes de dar continuidade. Ok. Então vamos clicar no botão de editar. Ele trouxe de volta todas as informações, só que agora eu preciso que ele preencha o nosso drop-down. Então, selecionando aqui, vamos copiar apenas o switch dit. Aliás, vamos copiar o código inteiro. Vamos selecionar os 3 itens aqui de uma vez. E vamos utilizar o comando default, o evento default. Então, dentro do default, a gente vai colar o código que nós copiamos, porém nós vamos alterar aqui de ocorrência para duração. Perceba que ele trouxe a informação correta, só que ele não vai corresponder aos nossos drop-downs, tá? Porque ele não está formatado. Então aqui eu vou fazer o seguinte comando. Eu preciso dar a função split que tem o papel de separar os itens, tá? Por um delimitador. E no nosso caso, qual que é o nosso delimitador? São os 2 pontos. Então, eu vou abrir uma string e vou colocar 2 pontos. Perceba que agora ele retornou uma tabela. Tá? Por quê? Porque eu tenho a linha 0, a segunda linha contendo 8 e a terceira linha contendo 27. Tá? Então, após o split, na verdade, eu preciso usar o comando first para que eu traga o primeiro valor que ele encontrar. Então, aqui, depois do parênteses que fecha o first, eu vou retornar o value. Perceba que agora ele retornou 0. Perfeito. Para a hora, o código é esse. Está correto, está funcionando. Mas a gente precisa fazer a mesma função para minutos e segundos. Por quê? Porque o first está trazendo para mim a segunda linha, a primeira linha. Então, o 0 e o 27 estão respectivamente na segunda e na terceira. Eu vou copiar este código aqui. Na verdade, eu não preciso nem copiar o código, eu só preciso partir agora para o minutos. Okay? Então, aqui no minutos, eu preciso, antes do first, usar o first. Na verdade, eu vou usar o last n. O que o last n faz? Ele vai trazer as últimas ou a última linha que eu vou determinar a partir da quantidade de itens que eu quero. Então, por exemplo, eu estou trazendo 3 linhas com o split, tá? Que é hora, minutos e segundo. Então, para horas, eu já estou trazendo, só utilizando o first, a linha correspondente a 0. No caso do last n, eu vou usar o comando aqui na sintaxe, o source, que é a nossa galeria, e a contagem. A contagem é 2. Eu quero que ele traga as duas últimas linhas, que são, respectivamente, minutos e segundos. Então, deixo como count, aqui 2. Vou fechar o first n e após o first eu trago o value e depois do value eu fecho o meu switch para fechar o comando. Então perceba que aqui ele já me retornou o 8. Então
Para ficar mais claro, vamos selecionar aqui os parênteses. Dentro do split, eu estou trazendo uma tabela. Então aqui, value 0, 8 e 27. O last n ele está trazendo também uma tabela, porém ele está ignorando o horário. Tá? Então ele ignora a hora e traz para mim minuto e segundo. E eu uso o first para trazer o primeiro valor que ele encontra, depois de utilizar o last n, que é o 8. Então isso significa que aqui, nos segundos, eu vou usar o mesmo comando, eu vou copiá-lo aqui para a gente ganhar tempo. Porém, eu quero que ele traga o meu last n, que é a última linha. Ou, se eu quiser deixar mais otimizado, só para confirmar aqui, está trazendo 27, perfeito, funcionando normalmente. Mas eu posso deixar mais otimizado. Em vez de utilizar o last n, eu vou dar um Ctrl C aqui, eu posso usar somente o last. Também está trazendo 27. Tá? Por que eu não preciso usar o first n? Porque o last ele está fazendo o inverso do first. Em vez de estar trazendo o primeiro item, eu estou trazendo o último. Então aqui só utilizando o last ele já traz a última linha. Então percebam que ele carregou para nós. Vamos aqui fazer uma alteração no primeiro item, que eu não tinha nada. Tá? Então vamos aqui, como ele estava em branco, ele manteve os valores, vou salvar aqui como 3 horas e 3 segundos aqui de duração. Vou salvá-lo. Percebam que agora trouxe o valor, tá? 3 horas e 3 segundos, e ele também fez o reset, tá? Do nossos dropdowns. Essa label aqui de referência a gente pode remover. Vamos salvar aqui a nossa aplicação. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode dar um sort entre o item com maior duração ou menos duração. Percebam que quando nós cadastramos, criamos a tabela, nós estamos fazendo tudo isso como string. Tá? Então a gente precisa converter isso para time. Então selecionando a galeria, nós podemos fazer o seguinte. Vamos utilizar aqui o comando sort. Então quero ordenar a tabela de ocorrências por duração do tipo descending. Eu quero da maior para menor. Percebam que ele permaneceu. Se eu mudar por ascend, vamos ver se ele já vai inverter. Ele inverteu porque começa com 0 e o outro com 3. Tá? Então, para a gente ter certeza que nós não vamos ter problema com outros horários que podem ser repetidos, por conta do início 0, por conta do horário, que é o primeiro valor que ele encontra, nós vamos fazer uma conversão. Ele vai dar erro. Tá? Por quê? Porque ele não pode ser convertido por formato de tempo e data quando ele tem um único caractere, tá? Tanto no horário quanto no minuto. Então a gente precisa corrigir isso no dropdown. Tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai alterar o sequence. E vamos usar o comando for all. E logo em seguida, vamos utilizar text. Para que ele acrescente em todos os itens que só tem um caractere, um 0. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para minutos e segundos. Que como o código é o mesmo, nós podemos vir aqui
item. Deixa eu copiar o código inteiro para a gente ganhar tempo. Vou mudar aqui para 60. Perceba que agora ficou 000. Então vamos remover aqui o time value e deixar só duração. E vamos alterar este item aqui. Ele não trouxe o 8 porque aqui está 8 e não 08. Tá? Então nós vamos salvá-lo. Percebam que agora está no formato correto. E a mesma coisa aqui. Então, 3, 0, 3. Perfeito. Fizemos essa alteração. Agora nós vamos vir aqui, dentro de duração, e vamos usar o time value duração. Perceba que agora funcionou, mas nós temos um segundo problema, que é a delegação. Tá? Então, fazer conversão de coluna dentro da tabela é um grande problema. Tá? Chegou no limite lá de 2.000 linhas, ele vai parar de trazer a informação. Tá? Como que a gente pode contornar isso? Nós vamos utilizar o comando with. Então vamos usar o with. Vamos abrir e fechar chaves. E vamos fechar o if. Então, dentro do if, eu quero trazer, ele funciona como se fosse uma collection. Tá? Então aqui eu vou dar um nome, que eu vou chamar de ocorrências. Vou copiar o meu código e vou colar aqui. Eu vou remover duração e vou deixar somente a tabela de ocorrências. Após as chaves, vou inserir uma vírgula para continuar com a fórmula agora. Então eu criei o escopo de ocorrências, que ele vai trazer os dados de ocorrência. Tá? E agora sim eu uso o meu código. Acabei copiando somente aquela função, mas não tem problema. Então, vamos voltar ao código que estava, que é o sort. Só que ao invés de trazer a tabela ocorrências, eu vou trazer o meu escopo. E aqui, vou usar o time value, duração, em... Vamos deixar assim primeiro. Percebo que sumiu o erro. E aqui ele trouxe os nossos itens, tá? Em ordem crescente. Vamos alterar. E aqui ele fez a inversão para decrescente. Então, o comando with é um comando que eu oriento vocês a aprender e começar a utilizar, porque ele salva a gente na hora de utilizar fórmulas com cálculo matemático, se a gente precisa fazer somas, usar o count rows. Então, ele evita esse erro de delegação e acaba trazendo, às vezes, muito mais que apenas 2.000 itens dentro da tabela, ok? Bom, pessoal, então a aula de hoje é esta, tá? Foi um resumo bem simples de como que a gente pode trabalhar com tempo, seja ele no formato string ou fazendo a conversão, tá? Na próxima aula, a ideia é que eu já faça algumas modificações no aplicativo para que a gente crie dê início à dashboard dos dados que a gente for importar. Como eu não cadastro itens todo dia, afinal é apenas videoaula, na próxima aula eu pretendo já criar uma coluna de tempo, de data e tempo, para que o ChatGPT gere para mim um CSV onde eu salvo várias informações e a partir disso utilizarei o Automate para mover os dados desse CSV
para a nossa tabela de ocorrências e a partir daí a gente já começar a criar uma espécie de dashboard, de tela de reunião a partir dos itens que nós já temos cadastrado, ok? Então, desde já, grato pela sua visualização. Qualquer dúvida, utilize os comentários. Fique com Deus e uma ótima noite.